Olá, muito boa noite. Hoje é a primeira terça-feira do mês de junho, dia 2, e é um prazer podermos nos dirigir a vocês para compartilharmos alguns princípios da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 30, para a gente ler os versículos 1, 2 e 3. Começa dizendo assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamo a ti por socorro. Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Queridos, este salmo de número 30, um salmo de Davi, conta a experiência de quando ele escapa da morte, tendo sido libertado de uma séria enfermidade que nós não sabemos exatamente qual é. O seu notável restabelecimento produz, da parte de Davi, um gesto de ação de graças. Ação de graças cheia de alegria, e o leva a refletir sobre as lições que ele aproveitou do seu sofrimento. Nos versículos 1, 2 e 3, com a frase "Eu te exaltarei, ó Senhor", nós encontramos o que nós podemos chamar de louvor pelo restabelecimento. O objetivo de Davi aqui, claramente, é o de exaltar o Senhor, porque ele foi salvo, ou foi livre, do Sheol, ou da morte, da sepultura. Davi dá todo o crédito a Deus pelo seu livramento. Aqui há, contudo, inimigos que surgem em cena e que se regozijam contra o sofrimento de um homem justo. A alusão no título Cântico da Dedicação da Casa provavelmente se refere à decisão sobre a eira de Ornã, lá em 1 Crônicas 21, de 18 a 27, e a terrível experiência da morte iminente, que é mencionada no Salmo, seria a pestilência que se aproximava de Jerusalém, 1 Crônicas 21. Mas isso é uma possibilidade, tá? Alternativamente, pode-se referir ao palácio de Davi, que ele estava impedido de ocupar a princípio por causa da grande invasão dos filisteus que chegou até Belém, segundo Samuel 5, 11, 18, 22, segundo Samuel 23, de 3 a 17. E uma terceira possibilidade, uma terceira hipótese, é que a frase pode ter sido adicionada ao título quando o salmo foi usado na segunda dedicação do templo, no qual, caso o poema em sua origem, é um registro pessoal de livramento de alguma enfermidade. Então, como nós dissemos, não há exatamente uma expressão específica para dizer quando este salmo foi escrito, a não ser que é um salmo de Davi. Ele passou por uma experiência bastante traumática de doença e foi livre da morte. Então ele escreve esse salmo para agradecer o Senhor. Vamos olhar um pouco mais de perto para ele. Verso 2, porque já falamos sobre o verso 1. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro. O homem enfermo clamou, e o Senhor Deus, Yahvé, deu-lhe vida no lugar de morte, saúde no lugar de enfermidade, vida nova em lugar do fim da vida. Os antigos hebreus não favoreciam o trabalho dos médicos, quase sempre vinculavam a enfermidade ao pecado. Tanto que no Salmo 103, lemos, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Normalmente, contudo, a enfermidade era considerada um julgamento contra o pecado e, portanto, pensava-se ser errado tentar reverter o curso do castigo por meios naturais, no caso, meios médicos. Além disso, mesmo que a enfermidade não fosse encarada como um julgamento contra o pecado, era considerada falta de fé buscar curas naturais. Então, pode-se dizer que uma espécie de sumário da experiência passada é apresentado aqui nos versos 1, 2 e 3, sendo que o tema central é a ação de Deus pela qual ele tirou Davi
das tenebrosas profundezas do poço dos mortos, no qual ele tinha caído, uma linguagem figurada, e no qual outros tinham afundado sem haver socorro, verso 3. Esse livramento havia desapontado os seus inimigos, olha o verso de número 1, que tinham pensado que a sua situação tinha ultrapassado o poder ou a possibilidade de uma intervenção divina. Queridos, essa situação vivenciada por Davi no seu tempo, ela tem ultrapassado os séculos. Nós vivemos hoje ainda dias em que grupos de pessoas entendem que quando alguém está enfermo, normalmente, ou é por causa do pecado, e aí forçosamente tentam fazer com que essa pessoa reconheça algum pecado e o confesse. Lembram, por exemplo, do cego lá nos evangelhos, quando os apóstolos de Jesus perguntam: Senhor, esse que nasceu cego, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus diz: nem ele, nem os pais. Então, essa ideia de enfermidade estar relacionada, atrelada, como consequência de pecado, isso não é de agora. E nem é dos tempos de Jesus, já era nos tempos de Davi, que viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. A segunda ideia que se tem de enfermidade, além de atrelá-la, ligá-la de alguma maneira errada, mas de alguma maneira ao pecado, é a de que há uma ação do diabo. E aí passa-se a repreender o diabo para tudo quanto é coisa que exista de doença, de enfermidade. Meus queridos, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que o Salmo de número 30 ensina. Davi adoeceu, nós dissemos de 3 possibilidades dele ter enfrentado esse problema, mas o que vale para nós é saber que o Senhor faz a chaga, diz a palavra do Senhor, ele mesmo cura. O Senhor abre a ferida e ele mesmo fecha. Davi ficou enfermo, foi liberto por Deus, pôde louvar e agradecer a Deus pela restauração da sua saúde. Que nós possamos fazer o mesmo também, principalmente nesses dias de pandemia, de coronavírus, como nós temos orado aqui na igreja. Pai, que nenhum de nós fique adoentado. Se por acaso ficarmos, não precisamos recorrer a médicos. Se precisarmos ir aos médicos, não fiquemos internados. Se ficarmos internados, não sejamos pessoas que passem tão mal que precisamos procurar a UTI e sermos entubados. E por acaso, se tudo isso vier a acontecer, que nenhum de nós venha a óbito. Essa tem sido a nossa oração todos esses dias, desde quando começou a pandemia de coronavírus. E essa oração que eu quero fazer com você, pedindo que Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe a sua saúde. E eu espero vê-lo aqui na próxima quinta-feira. Então, Deus te abençoe, nos abençoe. Lembre-se disso. A enfermidade faz parte do cotidiano da vida de quem está vivendo num mundo caído em pecado. Todos podemos enfermar. Mas Deus é aquele que restaura a nossa saúde e que nos cura. Agradeçamos a Deus por isso. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.